Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Glorificast. Eu sou a Daniela. Eu sou o Pedro. Eu sou a Késia. E eu sou o Vinícius. Hoje nós vamos gravar um episódio um pouquinho diferente, só entre nós. E esse episódio remete um pouco ao episódio piloto, que não foi ao ar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns livros da Bíblia que nós gostamos bastante. Nós chamamos de favoritos, apesar de ser muito difícil escolher um. E é isso. Vamos começar, galera. Tomara que dê certo. Gente, espero que dê certo. Quem vai começar? Escolhe aí, Dani. Pode ser você, Pedro. Eu? Suspeitava que ia ser. O livro que eu escolhi, meu livro preferido foi Efésios. Como que eu vou explicar o que eu gosto nele? Pô, é um livro em que Paulo escreveu, ele estava preso, né? Mas quase todas as cartas Paulo estava preso, então é esse. Mas o diferencial desse é que em Efésios ele não escreve meio que... É um dos livros, uma das cartas que Paulo não escreve para, como que é mesmo? Dá bronca. Dá bronca na igreja, não sei. Eu acho que tem Efésios, mais um, não sei, mas eu acho que é um dos poucos que Paulo não escreve para dar uma bronca, para falar alguma coisa para a igreja. É um livro que meio que Paulo mais escreve para falar sobre o amor de Deus, explicar o corpo de Cristo, explicar coisas para as pessoas conseguir meio que viver o dia a dia assim em Cristo. E nele também está o meu versículo favorito, né, que Paulo fala que ele ora pela gente, que por meio da fé a gente vem entender o tamanho, a profundidade, o comprimento do amor de Deus. E eu acho muito bom isso para meio que tentar entender o tamanho do amor de Deus, porque é uma coisa que eu sempre me perguntava muito, cara, quanto Deus me ama. E isso é um versículo que meio que me explica isso um pouco. E eu também acho legal que aqui ele explica pra gente, ele fala como nós devemos viver assim, como o corpo de Cristo. E ele fala das provações, mas ele também já vem e nos mostra como a gente pode... como a gente tem que nos preparar para enfrentar o inimigo, né? Aí vem as armaduras... A armadura da fé, né? Que... Vocês se lembram? Vai lá. Vamos ver. Ao vivo. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. Ah, é? Peraí. Eu não sei mais o hino. Aí a espada do Espírito, botas da... Não é botas, é sandália da paz. Da paz. Do Evangelho, né? Escudo da fé. Falta o que mais? Eu Eu sinto. sinto. O cinto do... E o cinto da... É da, não é do. Da... O cinto da... Pô, o cinto eu não lembro, não. Eu sou o caminho, e a paz. O cinto da... Verdade. Aê. Que isso, eu sabia, só tava zoando só. Pô, eu acho que é isso, eu acho que esse é um do porquê eu gosto assim do livro de Efésios, assim, ele explica bastante, assim, Paulo explica bastante como que é a alegria também, assim, de viver junto com Deus, ter fé nele e caminhar lado a lado. Eu acho que é importante. E principalmente também ele explicar o corpo de Cristo, né? Que eu acho que nós devemos ler mais disso daí, de como que é ser uma igreja, um corpo de Cristo, né? É verdade. isso aí. Sim. Pegando um pouco sobre a localização de Efésios, ela era uma cidade que ligava o Oriente com o Ocidente. Então, era uma cidade bem estratégica que passava um fluxo considerável de pessoas. Então, era importante aquela igreja conhecer realmente o que é Cristo, porque ela era uma igreja que falaria bastante para as pessoas que estariam transitando que não conheciam a Cristo. Então, é super interessante Paulo falar aí sobre esse tema com essa igreja. E um dos pontos principais que eu amo no livro de Efésios é sobre a salvação. Hoje a gente vive num mundo que tudo é merecimento, né? A gente fala que a gente está na meritocracia, que se você estudar enquanto eles dormem, você vai conseguir, mesmo que isso não é uma verdade absoluta, né? Mas a gente vive muito isso hoje da meritocracia. E a salvação é
completamente oposta da meritocracia. A gente não pode fazer nada para merecer a salvação. Nem que se a gente pare de fazer tudo, viva para Cristo, mesmo assim a gente não vai merecer a salvação, porque a gente é pecador. Mas, mesmo assim, Jesus, através da sua graça, morre numa cruz e nos salva. Então, me bate muito isso de, cara, você não pode fazer nada para merecer a salvação. Você tem que aceitar a salvação. Então, é um processo muito difícil nos dias de hoje, mas que ensina bastante. Com Sim. certeza. E pegando o gancho do que você falou, né, Vinícius, ali da região que a igreja estava lá em Éfeso, se a gente vê um pouco do contexto, era uma região onde realmente o pecado estava reinando ali, né? Então, eu acho que quando Paulo escreve para advertir aquela igreja, ele também está falando, olha, toma cuidado, se reveste da palavra. Tem até um versículo que eu gosto muito que ele fala, né? Não se encha de vinho ou das coisas que podem trazer prazer, né? Trazendo, assim, parafraseando, né? Mas se encha do Espírito. E isso é um versículo que eu acho bem legal, porque até nos dias de hoje, se a gente olhar a situação ao nosso redor, a gente precisa ter esse discernimento, né? De se encher do Espírito. Eu acho muito interessante a parte que Paulo fala sobre a nossa luta ser contra potestades, não contra a carne humana. E às vezes, na igreja, né, a gente esquece disso. E assim, ter esse foco que o espiritual interfere para trazer desunião para as pessoas, para afastá-las de Cristo. E assim, isso que saltou nos meus olhos nessa última leitura dessa carta. Ou seja, não mate o irmão, mate o inimigo. Isso mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho da carta que eu escolhi. Foi Filipenses e tem umas similaridades com Efésios. Paulo também estava preso quando escreveu. E eu acho muito interessante que ele tem uma relação de afeto com os irmãos de Filipenses muito legal. Eu gosto muito de ler isso nessa carta. É a boa relação que eles têm e como Paulo, estando preso, estando numa situação totalmente desfavorável aos olhos humanos, não podendo exercer o ministério que ele foi chamado, ainda assim, ele tem motivos para se alegrar. E ele fala muito sobre alegria nessa carta. E é uma alegria que tem a ver com conhecer a Cristo. E eu acredito que, assim, é uma alegria que não passa, porque não tem como a gente perder a Cristo. Como está escrito, nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma situação, seja boa, seja ruim. E eu gosto muito de ler isso nessa carta. Só um comentário, eu acho engraçado quando a gente vai estudar um pouco as cartas de Paulo, né? A primeira coisa que aparece, Paulo estava preso, assim. Eu acho que chegou um momento que ele desistiu, assim, de escrever enquanto... eu vou ser preso, eu escrevo lá na prisão mesmo. Você sabe. Eu acho que Paulo deixava para escrever na prisão. Eu estava mais quieto lá, enfim. Falando de Filipenses, isso de, tipo, Paulo estar preso e mesmo assim ele falar do amor de Deus, da felicidade que é ter Deus ao seu lado, independente, assim, das circunstâncias que você esteja, tipo... E ele tenta passar isso para as pessoas, né? Ele se alegra na carta e meio que tenta passar esse sentimento para nós, que independente das circunstâncias, do lugar que a gente estiver, do tanto que a gente estiver sofrendo, vale a pena ser fiel e vale a pena ser feliz em Deus, né? E por meio dessa confiança da gente ter em Deus, de independente da situação, do que a gente estiver vivendo, Deus está do nosso lado. E eu acho que isso também é um motivo para nossa fé crescer mais em Deus, sabe? Que independente de tudo do que estiver acontecendo, Deus sempre vai estar no controle. E outra coisa que eu acho interessante é que meio que ele também, em Filipenses, eu acho que ele incentiva um pouco... ele incentiva, né, os irmãos a trabalharem mesmo assim na obra, em virtude da igreja de Cristo, essas coisas, também independente das circunstâncias. Eu acho que, tipo, Filipenses é um livro que Paulo vai mostrar que, independente das circunstâncias, vale a pena trabalhar, vale a pena ter fé em Deus, sabe? Eu acho que é isso que eu mais gosto de Filipenses.
Tem um versículo que eu amo muito, que está em Filipenses, que é quando Paulo fala de esquecer as coisas que para trás ficaram e continuar prosseguindo para o alvo, né, que é Cristo. E quando eu li isso, me bateu uma reflexão muito grande no sentido de... A gente ouve muito sobre esquecer o passado ruim das coisas. O que a gente fez de errado, os nossos pecados, e lógico, a gente tem que esquecer isso mesmo. Deus já perdoou e já esqueceu isso. Isso é importante a gente esquecer. Mas Paulo ali também poderia estar falando de algo maior, sobre não ficar preso nas coisas boas do passado também. A gente ouve muito, porque, nossa, quando eu tinha, há 3 anos atrás, eu tive uma experiência espetacular com Deus, e a pessoa fica presa naquela experiência de 3 anos atrás, e a vida dela na fé se baseia em uma experiência de 3 anos atrás, quando ela poderia esquecer essa experiência de 3 anos atrás e buscar uma nova experiência para ser ainda maior do que a de 3 anos atrás. Então, eu fiquei nessa reflexão de esquecer os momentos bons no sentido de buscar mais, de querer uma nova experiência, querer novas coisas boas e não ficar preso, tipo, nossa, mas há 5 anos atrás eu tive uma baita experiência. Tá, e agora? Você está vivendo de uma experiência de 5 anos atrás? Não que não possa se lembrar e ficar feliz pelas experiências, óbvio, tem que ficar, mas não pode ficar preso e achar que uma experiência antecessora é o suficiente, sabe? Sim. E pegando o gancho de tudo que vocês falaram aí, é bem interessante essa coisa da felicidade, né? Porque às vezes a gente questiona, mas como que Paulo estava feliz, como que ele falava sobre a felicidade estando na situação que ele estava, né? E é justamente isso que eu acho mais lindo, é porque quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente tem intimidade, a gente tem a verdadeira alegria, né? Que ela é diferente da felicidade, porque só a felicidade ela está conectada aos momentos. Então, às vezes, quando a gente tá ali num passeio, num momento legal, com as pessoas que a gente gosta, a gente tem essa tendência de se sentir feliz. Só que uma coisa que às vezes está em ausência no mundo ou nas pessoas que ficam presas à felicidade é a verdadeira alegria que nós temos quando nós temos a presença do Senhor, né? Quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então, é isso que eu vejo na vida de Paulo. Ele estava ali, mas ele falava com propriedade sobre a felicidade, mesmo na situação em que ele estava, porque, na verdade, o que ele sentia era alegria, né? Ele tinha o Espírito Santo ali. A gente vê Paulo e Silas na prisão mesmo, quando eles estavam lá louvando a Deus, né? Às vezes, as pessoas ao redor podiam questionar, mas por que eles estão louvando se eles estão aqui presos, se eles estão sofrendo? Mas é muito legal isso. Eu acho que nós precisamos buscar essa intimidade com Deus e ter o Espírito Santo no nosso coração, porque a gente consegue provar, né, da alegria, da paz que excede todo entendimento mesmo nas circunstâncias. E sobre o que o Vinícius falou também de prosseguir para o alvo. Isso é outra lição que eu vejo muito claro nessa carta, né? Porque se a gente olhar também para a vida de Paulo e pelo passado dele, pela história, o histórico dele, né? De perseguir os cristãos, de viver uma vida assim que podia não só afetar a ele, mas as pessoas que estavam ao redor, e principalmente a igreja, né? Pensa, ele matava, ele perseguia, então os próprios cristãos ali da época, eles tinham esse receio acerca da vida de Paulo. Se a gente olhar Ananias, ele ficou com esse receio quando Deus mandou ele ir lá. E até Paulo, né? Ele questiona Deus sobre isso. E eu acho que... Será que Paulo nunca entrou num conflito pessoal acerca de... Nossa, eu fiz tanto mal para os irmãos. Nossa, eu fui responsável pela morte de alguém da família daquele irmão. Né? Será que eles vão me aceitar? Então, eu acho que esse conflito era presente na vida dele, né? Mas quando ele diz, se esquece dessas coisas, né? Tem até aquela passagem que Deus chega para ele e fala, Paulo, a minha graça te basta. Eu acho que isso também é uma lição para nós, porque às vezes a gente fica muito preso. Nossa, mas olha o que eu fiz, olha como eu era no passado. Mas Deus ele está aqui para trazer uma nova história, né? Então, quando a gente aceita, quando a gente tem essa mudança de vida, não importa o que passou, né? Deus ele está aqui para trazer tudo novo. E isso eu acho muito lindo. Isso. Eu acho também que a gente deve pensar o seguinte, eu acho que por tudo que Paulo passou, óbvio que eu acho que 100% do tempo ele não era feliz. Tipo,
com certeza ele sofria, com certeza. Muitas vezes eu acho que ele se perguntava porque ele sabia porque ele passava, mas eu acho que por que eu tô passando por isso, sabe? Eu acho que vai ter muitas circunstâncias na nossa vida que a gente também vai estar sofrendo. Tipo, vai estar numa circunstância que com certeza a gente não ia querer estar passando, mas que a gente vai ter Deus ao nosso lado e que vale a pena a gente, tipo, ser feliz, que a gente sabe que Deus está no controle, mas tipo, não é que eu não tô falando aqui que, pô, a gente vai ficar o tempo todo feliz, alegre. Não, eu acho que vai vir a luta, vai vir momentos de tristeza, mas que com Deus ao nosso lado isso tudo pode passar, sabe? Acho que também é uma lição que a gente pode pegar desses livros, dessas cartas. É verdade, Pedro. Tem até uma parte que ele fala de um colaborador de Filipenses, o Epafrodito, que ele teve uma doença muito forte, quase morreu, mas Deus curou e ele fala: Deus me poupou de ter tristeza sobre tristeza. Não era uma alegria estanque, assim, aquela ilusão de que, nossa, toda hora você vai estar 100% Não é no feliz. Instagram, né? É, Levando assim. Que felicidade! Bate mais. Ai, só tirou isso de pele. e assim, eu acredito que, né, Paulo, ele fala que para os irmãos, ele aconselha os irmãos a colocar tudo em oração. E eu penso assim, na oração ajudar a gente a se submeter à vontade de Deus. Eu acredito que ele está assim conseguindo sentir a alegria no Senhor, conseguindo estar bem apesar de todas as circunstâncias, justamente por causa do relacionamento dele com Deus, como a Kézia falou. A gente tem um amigo sempre presente. E é bom que a gente fale tudo para Deus. E Ele vai ajudar a gente a se submeter à vontade dEle na nossa vida, seja o que for que nós estejamos passando. A gente vai sentir tristeza, sim, mas também vai sentir alegria. Não é tudo assim, nossa, não está tudo como eu queria, como eu planejava, estou triste o tempo todo. Não, Deus tem algo a nos ensinar com todas as situações da vida. Amém. O livro que eu escolhi, assim, como meu favorito é Abacuque. É muito difícil escolher um livro favorito da Bíblia, gente, porque a Bíblia, do início ao fim, né, ela é a palavra de Deus, então Deus fala comigo através de cada livro, né, e a gente precisa, de fato, ter essa relação com a palavra de Deus, ter esse contato, né? É muito difícil escolher um. Mas o livro que eu escolhi aqui em Abacuque foi um livro que falou muito comigo, assim, desde a primeira vez que eu li, e que eu gosto particularmente, eu gosto bastante. Porque Abacuque, ele era um dos profetas, né, ali do Antigo Testamento. E se a gente lê o livro dos profetas ali do Antigo Testamento, tanto os profetas maiores quanto menores, a gente vai ver que é muito voltado para a exortação do povo. Então, eles estavam ali num contexto ali entre Israel, Judá, e aquele pecado reinando, e aquela situação, e aí Deus levantava o profeta para ir lá, para exortar, muitas vezes até para anunciar, olha, vocês estão indo num caminho errado e vão acabar sendo destruídos, voltem ao caminho do Senhor. E os profetas, eles iam lá, muitas vezes, né, sofriam consequências por isso, mas eles falavam, eles exortavam, eles entregavam as profecias que o Senhor entregava para eles, né? E isso todos os livros, a grande maioria. Só que quando você chega em Abacuque, quando eu li Abacuque, eu vi uma particularidade. Porque a Bíblia ela não retrata a conversa que Abacuque tinha com o povo. Então, não fala muito do que Deus falou para o profeta e ele entregou para o povo. Mas ele mostra uma conversa que o profeta tinha com Deus. E isso que eu achei muito interessante, porque se a gente vê, é um livro pequeno, tem só 3 capítulos. Mas no primeiro, o profeta, diante de toda aquela situação, de tudo que estava acontecendo, ele para e ele faz uma oração a Deus, né? Ele começa a indagar, a questionar o Senhor. E no segundo capítulo, a gente vê que Deus ele responde o profeta. E tudo aquilo pautado nas indagações que ele tinha. Então, ele olhava aquela situação do contexto em que ele estava e ele começava a questionar Deus. Por que o mal está reinando no mundo?
né? Por que o ímpio está prevalecendo, mesmo fazendo as coisas erradas que eles estão fazendo? E isso é uma coisa que eu pensei ser atual, porque se a gente olha, às vezes a gente tem essa indagação, mas por que o ímpio ele prevalece mesmo fazendo pecado? Por que o mal está reinando tanto nos nossos dias? E a gente vê que Deus ele tem essa preocupação de responder o profeta. Então, no capítulo 2, o Senhor chega para Abacuque ali, né, e fala: escreve aquilo que eu vou te dizer. E ele começa a responder: olha, não se preocupa com o que está acontecendo. E aí tem um versículo que eu acho muito lindo que ele fala: porque um dia a terra vai se encher da minha glória. Então, acho que isso é até um alívio para nós, porque às vezes a gente não entende, mas e quando chegar o fim, né? Um dia todos vão se dobrar, todos vão se prostrar perante Deus, todo joelho se dobrará, né? E essa é a nossa esperança. E no capítulo 3 ele faz uma oração de agradecimento, onde tem aquela passagem que todo mundo conhece, né? Tem até um louvor, que eu não vou usar cantar. Uma palhinha. Uma palhinha, vai. Eu vou comecinho, vai. Tá, gente. Vai, vai. Eu prefiro falar. Eu pensei que ela ia mandar. Nossa, ela deu uma pausa, eu né? pensei que ela... Mas vocês sabem que ele diz, né, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzem mantimento, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e que nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E isso é tanto uma resposta pessoal acerca do questionamento que ele tinha feito, acerca daquilo que ele estava vendo, quanto algo geral, né? Porque às vezes a gente passa por problemas, como a gente tinha falado em Filipenses, mas é importante a gente, mesmo em meio à dificuldade, a gente se alegrar no Senhor. Então, essa é a particularidade que eu vejo nesse livro. Ele realmente teve uma conversa com Deus, né? Deus atendeu a ele e trata desses temas super polêmicos. Uma coisa que eu acho que eu gosto de Abacuque... Não, uma coisa que eu acho... Peraí. Uma coisa que eu gosto no livro de Abacuque... e se eu não me engano, né, também... Tipo, não é essa parte que eu gosto, mas só um comentário. Se eu não me engano, Abacuque é o último profeta antes da destruição de Jerusalém, né? Tipo, Tá bem perto. tá Sim. bem perto, né? Tipo, não, é só isso. Não quero comentar nada por cima disso. Eu vou parar aqui pra não falar mais nada. Até que eu não errei. Enfim, não, mas o que eu gosto bastante em Abacuque é que realmente ele pede ele ora para Deus falando sobre que o mal tá reinando e que os ímpios tipo estão se prevalecendo. E eu acho que muitas vezes a gente se pergunta disso também. Às vezes a gente olha uma pessoa que tipo não tá nem aí para nada de Deus, não adora, não vem para a igreja. A gente vê que vive uma vida assim no mundão e a pessoa pá lá nos holofotes e a gente, caramba, por que isso acontece, sabe? E eu acho que mesmo o Abacuque não tendo a resposta que ele queria, que era tipo, eles vão ver, eles vão pagar por isso, sabe? Deus não chega, não fala mas Deus meio que fala para ele esperar e confiar em Deus, que tipo, que nem ele falou, o melhor tá por vir, a glória de Deus vai vir sobre nós e nós vamos viver com ele para sempre, sabe? Então acho que mesmo o Abacuque não tendo a resposta que ele queria ter, eu acho que ele saiu muito feliz dessa conversa que ele teve com Deus. Sim. Eu acho engraçado que, tipo, Abacuque começa falando do povo, né? Tipo, como que tá essa impunidade em Judá, como tá, tipo, gritante o pecado e tudo mais. Aí Deus fala, não, mas eu vou mandar a Babilônia para destruir. Aí Abacuque, mas a Babilônia, tipo assim, não pode outro povo vir destruir a gente. Eu imagino que Abacuque queria que o próprio Deus destruísse, consertasse o povo, né? Que aí Abacuque fala, mas uma nação mais ímpia que a gente vai vir vai dominar tudo, como isso é possível, que não sei o quê. Acho engraçado isso de... O povo tá ruim, precisa de conserto, mas não é outro povo que vai consertar a gente, É tipo não. aquilo lá, eu posso falar mal da minha família. Exatamente, da minha família eu falo mal, mas se alguém falar mal... Eu não acho que tá tão ruim não, Deus. Pô, tá bonzão. Eu acho engraçado essa parte de Abacuque. E também um dos versículos que se ouve... É muito conhecido, até pelas 95 teses, Paulo vai falar também, mas que está em Abacuque, o justo viverá pela fé. Está em Abacuque.
Abacuque 2:4. Então, só uma curiosidade também, que é um versículo que a gente ouve muito, que muita gente fala. Muito em referência a Paulo, né? E as 95 teses depois. Mas tá lá em Abacuque. Em Abacuque, é interessante ver, né? Que, tipo, Deus não desceu do céu para castigar a cidade. Ele mandou outra cidade e usou isso como um meio de justiça, mas, mesmo assim, ele não vê a injustiça da cidade ímpia que ele mandou, né? E me chamou a atenção também, assim, essa intimidade de Deus com o profeta e como, no final, ele fala que em silêncio ele deve esperar o dia da angústia que virá contra o povo que atacava. Ele deve esperar em silêncio e como ele se angustiava por isso. Então, eu fiquei imaginando como deve ter sido difícil, assim, ele ter tido essa revelação e saber que o futuro não seria fácil, né? Mas, mesmo assim, ele traz essa esperança no final, de que nós sempre temos uma alegria estável no Senhor, a escolha dele, né? É muito bonito. Esse livro é muito bonito. E difícil também, né? De se relacionar com essas verdades, com essas realidades nesse mundo. E pra gente é muito fácil, né? Porque, tipo, a gente já tá muito tempo depois da história. Então, Jesus já veio, a gente já sabe quando essa destruição da Babilônia vai acontecer, lá no fim do mundo, tudo mais. Mas Abacuque tava vivendo ali naquele momento. Ele não tinha essa linha do tempo já, né? Sim. Uma pergunta, vocês preferem... Vocês preferiam saber que ia ser destruído ou não? Vocês? Não, uma pergunta aleatória mesmo. Eu acho que não tinha como não ser destruído. Não, eu sei, mas vocês Não, tipo assim, queriam no sentido de, mesmo que Deus não falasse, tipo, um consenso Saberia, geral você saberia que... já que ia acontecer, entendi. Porque Babilônia já estava atacando muito, já estava fechando muito o cerco. Eu acho que também foi bem importante Deus ter avisado, porque isso serviu tanto de exortação como esperança, né? Porque as pessoas que estavam ali no pecado, elas ficavam, nossa, mas Deus está falando que vai destruir. E as pessoas que estavam questionando, tipo, a Abacuque estava questionando do porquê, elas também tinham eu vou continuar com a minha fé em Deus, porque eu sei que a justiça de Deus vai vir, né? Então, eu acho que Deus, ele sabia o que ele estava fazendo quando ele avisou, né? Não sei, difícil essa pergunta. Mas eu acho que eu ia preferir saber para se preparar já. Preparar o coração. Não sofrer tanto, né, Dani? Bom, vou pro meu, então. Isso aí, Vinícius. Eu escolhi um livro super grande. Foi 150. Eu escolhi Filemon. Sim, tem Filemon na Bíblia. É um livro de um capítulo só, que ele vai falar... Paulo, né, vai escrever. Preso. Vai falar... Surpreendendo o total de 0 pessoas. Ele vai falar de um escravo chamado Onésimo, que foge da casa de Filemon. E em Roma acaba encontrando Paulo. Paulo foi o pai na fé de Filemon. Então, o cara foge da casa lá da escravidão e acaba encontrando uma pessoa que conhecia o dono. E Paulo, enfim, evangeliza Onésimo se converte. E aí Paulo pede para Onésimo voltar para a casa de Filemon e ele está escrevendo para Filemon aceitar Onésimo de volta. E Paulo não obriga Onésimo a aceitar, Filemon a aceitar Onésimo de volta. E nem pede para que Filemon aceite Onésimo como um escravo. Agora ele fala, olha, Filemon, Onésimo aqui para mim, seria muito útil se ele ficasse aqui, ele ia me ajudar demais. Mas eu estou pedindo para você aceitá-lo de volta como agora um amigo, não mais como um escravo. E o interessante é que ele não fala, tipo, como cristão, primeiro. Ele fala como amigo e irmão na fé. Ou seja, aceitar Onésimo primeiro como pessoa. Muita gente usa esse livro para falar, olha aí, a Bíblia apoia a escravidão e tudo mais. Mas não, é justamente ao contrário. Paulo, se você está recebendo a pessoa como amigo, você não vai machucar, você não vai
dar chicotada, você vai tratar ela bem, né? E Paulo, ele nunca força nada. Isso que eu acho interessante. Paulo fala, olha, você tem a sua livre escolha para fazer, mas o conselho que eu te dou é esse. É lógico que Filemão, Filemão, por tudo que Paulo fez por ele e tudo mais, ele aceita Onésimo de volta. Mas o interessante desse livro é o paralelo que pode ser feito com Jesus. A gente fugiu de Deus, como Onésimo fugiu de Filemão, e aí a gente encontra Jesus e Jesus nos reconcilia com Deus. E aí Jesus começa a interceder para Deus, pela nossa vida, para Deus. Então, é um livro curto. Hoje a gente vive tudo na geração fast food, né? Que fala que tudo tem que ser rápido. Então, é um livro curto de um capítulo só que você consegue fazer um paralelo muito grande com Jesus e pode ser facilmente utilizado para evangelização também. Então, é um livro muito especial que muita gente passa nem lê, mas que é muito profundo, eu acho. Tem coisas muito profundas. E o interessante é que historiadores, né? Isso não está na Bíblia, falam que Filemão realmente aceita Onésimo de coração. E Onésimo futuramente vai virar um pastor da igreja de Éfeso. Então, a gente vê a influência, o quanto um perdão que Filemão deu para Onésimo influenciou não só a vida dos dois, mas a vida de uma população inteira que, a partir disso, conheceu mais o evangelho e tudo mais, porque se Onésimo não tivesse chegado até ali, né, a lei romana falava que Filemão, se quisesse, poderia matar Onésimo. Então, a gente vê a influência de um perdão também na vida de uma pessoa e de todos que vão ser tocados por ela. Uma coisa que eu acho muito interessante no livro de Filemão é o relacionamento, assim, tipo... o grau de relacionamento de Onésimo com Filemão. Era dono e escravo, né? E meio que aí mostra que, independente tipo, da circunstância, porque a circunstância era um escravo fugindo. E como você falou, a pessoa que tinha esse escravo poderia ter até o direito de matar ela. Então, independente da circunstância e do relacionamento que nós temos com uma pessoa, tipo, do problema que aconteceu, se a pessoa é ou não, assim, um parente próximo, um amigo próximo, alguém muito distante, nós temos que perdoar essa pessoa. E esse paralelo que faz também com o perdão que Jesus deu pra gente, morrendo por nós na cruz, eu acho que se atrela muito a isso, sabe? Que, cara, o que a gente fez, Jesus foi lá, morreu por nós, perdoamos, eu acho que isso mostra o quanto que a gente tem que perdoar. E mais uma coisa interessante que eu acho é que o Paulo fala para ele perdoar, né? E ele vai lá e paga também toda a dívida de Onésimo, né? Tipo, aqui, ó, você não vai ter nem mais um porquê não perdoar, assim. Eu acho que esse era o pensamento, assim. Paulo fala para Onésimo... para Filemão, na verdade, Paulo fala para Filemão que se tiver qualquer dívida, qualquer pendência, se ele né, roubou alguma coisa, né? Eu acho que fala até isso, que né? poderia pôr na conta de Paulo, e foi realmente justamente o que Jesus fez por nós, né? Toda nossa pendência, que não era pouca, Jesus pagou, pôs na conta dele. Eu acho um livro muito bom. Outra coisa que me chama a atenção nesse livro é como Deus ele tem um controle de tudo, né? E eu fico viajando assim quando eu leio. Porque eu penso, imagina ele saiu de lá e aí ele podia fugir para qualquer outro lugar. Mas Deus leva ele até Paulo. Então, tipo, às vezes a gente pensa, nossa, eu vou fugir, agora eu tô... E aí Deus, não, você vai fugir para onde eu quero que você foge. Então, Você tá imitando uma pessoa e eu vou aparece ali. enquanto da igreja. Então, às vezes é assim, né? Às vezes a gente pensa que consegue se esquivar, mas Deus, ele tem o controle de tudo. E quando ele escolhe, quando é para salvar, ele vai lá, te leva até onde ele quer, realmente por amar, né? Porque ele tinha aquele amor por Onésimo, né? E você vê a mudança que teve na vida dele, né? Depois ele até virou um pastor. Então, olha o que Deus, ele faz, né? Como Deus pode transformar. Sim. Eu achei muito legal o paralelo com Cristo, né? E como na vida cristã, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão dos nossos direitos em prol do corpo de Cristo, né? E, assim, deve ter sido, talvez, né? Imagino, um pouquinho difícil para Filemão perdoar. Não sei, mas...
às vezes é difícil perdoar. Sim. Às vezes é difícil abrir mão dos seus direitos. Mas é exatamente o que Jesus fez por nós. E nós também somos levados a fazer isso muitas vezes na caminhada, né? Sim. É uma curiosidade, tem nada a ver com Gênesis. Quer dizer, tem a ver, mas não nada em específico com o livro de Gênesis. Antes era bem bitoladinho, né? Bem louco, bem religioso. Aí, tipo, eu queria ler a Bíblia inteira seguida, né? Aí, tipo, se eu ficasse um dia sem ler, eu voltava do começo. Então, tipo, os Gênesis, eu li tantas vezes, mas tantas vezes, que vocês não têm noção. Nossa. Mas só essa Sabe curiosidade quase de religiosa, mas Deus cor. me libertou. A própria palavra Gênesis, ela significa, né, a origem e o começo. Então, eu gosto muito desse livro simplesmente por ver que o Deus que ele tá lá no Novo Testamento, que é o Deus do fim, né, lá do Apocalipse, mas ele também é o Deus lá do começo. Então, eu acho bem legal. Ele traz pra gente toda a história, né? Toda a origem, onde tudo começou, lá no jardim, sobre a criação. É muito legal, gente. Eu amo as histórias que estão em Gênesis também. Sim, ó, de Gênesis, o que eu acho muito interessante da última leitura que eu fiz foi como Deus faz promessas. E ele fazia promessa para pessoas reais, imperfeitas. Me chamou muita atenção Jacó, assim, Deus falava que estava com ele muitas vezes de formas maravilhosas e ele ainda sentia muito medo das relações dele. Eu acho muito engraçado, assim, tipo, Deus Todo-Poderoso do seu lado e ele super medroso. É um livro que tem histórias muito, muito marcantes e muito críveis, né? São pessoas. Sim. Deus se relaciona com pessoas, né? Sim. Individuais. Lógico, coletivo também, mas individual principalmente. Uhum. E mostra todo o início da história, né? Também é bem legal. Bem legal mesmo. E o último, da Mai, que é Hebreus. Deus. Livro bonito e muito difícil. Complexo. Eu acho legal em Hebreus, tipo, que não tem um autor, né? Assim, a gente não sabe quem. Tem um autor. Não, tem um autor, sim. A gente só não sabe quem é. E caiu Eu uma acho- pedra do céu. Pá! Hebreus que falam que talvez pode ter sido Priscila que escreveu. Sim, acho Tipo, que eu acho. Pra mim, eu tenho ela. Opa, foi mal. Eu tenho ela que ela escreveu. Tipo, eu acho legal se fosse ela que escreveu, assim, pelo papel que ela teve, assim, eu acho que seria legal. Então, meio que eu aceito isso daí. Fica a dica aí, Deus. Se Meio- não for. Eu meio que aceito isso daí. Mas, enfim, eu acho legal que a carta aos Hebreus foi escrita porque o povo estava se questionando se realmente essa escolha de seguir a Deus era correta, sabe? Eles estavam fracos na fé, né? Sim. E essa carta meio que veio para mostrar que sim, que Deus ele é o nosso sacerdote, que Jesus é maior que Moisés, maior que todos os profetas que veio, meio que veio para confrontar e mostrar, sim, vocês estão no caminho certo, continuem, tenham fé que é isso aí. Eu acho que isso é legal, que muitas vezes a gente pega, se pergunta, será que é isso mesmo? Será que a gente está no caminho certo? E sim, eu acho que a gente está no caminho. Estamos no caminho certo. E, cara, Deus é incrível. É isso aí. É interessante porque é um livro que a gente vê que, até na igreja primitiva, lógico, a perseguição que eles sofriam era surreal, mas eles estavam muito mais próximo na linha do tempo de Jesus, eu digo, do que a gente, e tinha essa fraqueza na fé, como tem nos dias de hoje, e é normal a gente passar por momentos de fraqueza na fé, pelo menos eu acho. E a gente vê que Deus tem um cuidado com isso, que prepara uma pessoa para escrever um livro sobre isso. E eu acho interessante também que eu sou um pouco racional, né? Eu sou de exatos, eu gosto muito do prova, então. Vamos lá, vamos provar. E esse livro é como se fosse uma prova de... Ele pega o Antigo Testamento, pega todos os rituais, pega tudo que acontecia no Antigo Testamento e ele vai fazendo um paralelo com Jesus. Então, lembra lá do Antigo Testamento que tinha isso, isso, isso? Então, Jesus veio e fez isso, isso, isso. Então, ele é a ligação
do antigo com o novo, então ele sim é um novo concerto, por isso a gente tem que ver, crer em Jesus. É lógico, não estou falando que o evangelho é racional, que a fé não é racional, né? Mas é interessante ver como mesmo a fé não sendo racional, é o que você falou, Dani, ela é crível. Tem contextos, tem coisas que mostram que realmente é verdade. Não tem como fugir daquilo. Então, acho que é um livro bem interessante. Pensando no judeu, é tipo... Ó, judeu, vou desenhar aqui para você que realmente Jesus veio e cumpriu tudo o que tinha que cumprir. E fazer esse paralelo. Acho bem legal. Isso em Hebreus. Eu também gosto muito dessa analogia que ele faz entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Porque eu acho que isso era bem necessário, principalmente na época. Eles estavam tão presos aos rituais, às coisas, que... olha o cuidado de Deus. Ele viu aquilo e ele explicou, olha... Agora, vocês não precisam mais ir lá entregar um cordeiro, porque o sacrifício era Jesus, né? O altar era a cruz. Então, ele começa a fazer toda essa analogia para que a gente realmente entenda que agora a gente não precisa mais entregar um cordeiro, porque o próprio Deus ele entregou um cordeiro perfeito, né? Que foi Cristo. Então, isso é maravilhoso a gente parar para pensar, né? Amém. Desculpa, Daniel, eu ia te cortar. Depois eu falo. Não, só um breve comentário de Hebreus. Eu gosto muito da passagem que fala dos heróis da fé. E são pessoas diversas, né? Raabe, quem mais? Abraão. Abraão. Sansão tá, né? São pessoas muito diferentes, com histórias de vida completamente diferentes. Pessoas que erraram. Que a gente, muitas vezes a gente pensa, não, por que tá aí? Eu não colocaria, sabe? Pessoas que aos olhos humanos, né, assim como Onésimo e Filemon, era uma história talvez perdida. Mas para Cristo não. Esses foram heróis da fé, né? Não por se apegar às razões humanas, mas se apegar à fé em Cristo. Né? Eu acho isso muito bonito. É só esse breve comentário. E só para finalizar meu comentário também, dessa comparação que pegam e falam de Jesus, Antigo Testamento, eu acho que uma lição que deixa que nada e ninguém pode se comparar a Jesus, ao nosso Senhor, sabe? Eu acho que é isso que esse livro de Hebreus trouxe para o povo e traz para a gente. Que nada pode se comparar a ele. Sim. Sim. Acho que é Jesus isso. é o supremo, né? Então, é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouquinho diferente. Comentem também o que acham desses livros que nós falamos, o que vocês levam desses livros para a vida de vocês hoje. E Coloca o seu também, né? Coloca o seu coloque livro o seu preferido. também. Aí é importante, se vocês gostaram desse formato aí, fala pra gente, coloca no comentário. Se vocês gostaram, a gente faz mais, e se não gostaram, a gente faz mais também. Tô brincando, mas comenta aí, pessoal, por favor. É isso aí. Então, pessoal, até a próxima. Nos sigam nas redes sociais, @Glorificast no Instagram. Sigam o canal da IAD Mauá no YouTube. E nós estamos no Spotify como Glorificast. Tchau, tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.